noite. A OTV está de volta com uma nova edição de notícias. Se você quer saber o que está acontecendo na Ucrânia, na Europa e nos assuntos globais, inscreva-se em nosso canal. Hoje, 5 de fevereiro, abordaremos os seguintes tópicos. O custo da tomada do Donbass pela Rússia, 800 mil soldados e 2 anos de guerra sangrenta. O Tratado de Armas Nucleares entre os Estados Unidos e a Rússia expira hoje. O Kremlin está assustado. Kremlin tenta apresentar suposta adesão à trégua energética a fim de ganhar vantagem na próxima rodada de negociações em Abu Dhabi. O presidente Zelensky confirmou que, considerando o ritmo atual para tomar toda a região leste da Ucrânia, o Donbass, a Rússia teria de perder cerca de 800 mil soldados e gastar pelo menos 2 anos em condições de avanço lento e desgastante. Na avaliação dele, as forças russas não resistiram por tanto tempo. Zelensky disse isso em entrevista ao canal de TV francês France 2. O presidente observou que a Rússia quer que a Ucrânia abandone todo o Donbass, apesar de o exército russo não ter alcançado nenhuma grande vitória desde o início da invasão em larga escala. Segundo ele, os ucranianos compreenderem muito bem o preço de cada metro dessa terra. A diferença, afirmou Zelensky, é que a Rússia não contabiliza suas perdas nem se importa com a vida de seu próprio povo, enquanto a Ucrânia se importa. Nós, os ucranianos, sabemos muito bem quanto o exército russo paga por cada metro, por cada quilômetro desta terra. Eles não contam os mortos. Para conquistar todo o Donbass, precisarão de mais 800 mil corpos. Eles não aguentarão por tanto tempo. Segundo o Instituto para Estudo da Guerra, é provável que o Kremlin tente apresentar sua suposta adesão à trégua energética como uma concessão significativa para um acordo de paz, a fim de ganhar vantagem na próxima rodada de negociações em Abu Dhabi. Os analistas estão convencidos de que o ataque massivo na noite de 3 de fevereiro apenas reconfirma o óbvio. A Rússia nunca buscou uma desescalada genuína da guerra. Como observou o Instituto, o Kremlin já propôs anteriormente cessar fogos de curto prazo para simular interesse no processo de paz, ao mesmo tempo em que rejeitou os apelos da Ucrânia e dos Estados Unidos por uma moratória mais longa sobre ataques de longo alcance ou por qualquer cessar-fogo duradouro. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse que há boas e más notícias das negociações em Abu Dhabi sobre a resolução da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Rubio afirmou que a boa notícia é que a lista de pendências entre a Ucrânia e a Rússia foi substantivamente reduzida. A má notícia é que os itens que permanecem são os mais difíceis, especialmente em relação aos territórios. A boa notícia é que, pela primeira vez em muito tempo, temos equipes militares técnicas da Ucrânia e da Rússia se reunindo em um fórum que também contará com a participação de nossos especialistas. A má notícia é que os itens que permaneceram são os mais difíceis, e enquanto isso, a guerra continua. Portanto, tudo o que posso dizer a esse respeito é que estamos investindo em um nível muito alto uma quantidade substancial de tempo e energia nesse esforço. Continuaremos fazendo tudo o que pudermos para ver se há um avanço. O último tratado de armas nucleares entre Estados Unidos e a Rússia expira hoje, chamado Tratado de Não Proliferação Nuclear. E o que vemos é que a Rússia está assustada, porque sabe com certeza que hoje simplesmente não é capaz de qualquer proliferação. Vamos olhar um pouco para trás. Há várias décadas, a capacidade nuclear de ambos os países era várias vezes maior. A União Soviética possuía mais de 40 mil ogivas nucleares, enquanto os Estados Unidos tinham mais de 20 mil. A redução desses arsenais ao longo do último meio século foi alcançada por meio de uma série de tratados de limitação mútua assinados após a crise dos mísseis de Cuba, que levou o mundo à beira de guerra nuclear. O primeiro desses acordos foi assinado em 1972, o Tratado de Mísseis Antibalísticos. Ele exigia que a União Soviética e os Estados Unidos limitassem o desenvolvimento, teste e implementação de sistemas de defesa contra mísseis baseados no mar, no ar ou no solo móvel, ou de seus componentes destinados a contrariar mísseis balísticos estratégicos, incluindo nucleares.
Os Estados Unidos, sob o presidente George Washington Bush, retiraram-se do tratado após os ataques de 11 de setembro, temendo que o acordo restringisse a capacidade dos Estados Unidos de se defender contra ameaças de países como Irão e Coreia do Norte. E agora, a Rússia. Até hoje, segundo estimativas da Federação de Cientistas Americanos, a Rússia possui 5.459 ogivas nucleares, enquanto os Estados Unidos têm 5.177. Ambos os números incluem ogivas aposentadas, mas ainda não desmontadas. Juntas representam cerca de 87% dos arsenais nucleares do mundo. Mas o truque nunca esteve e ainda não está na quantidade. Estava naquela época e hoje está na qualidade, nas capacidades modernas de alta tecnologia e nos recursos. Caso os Estados Unidos iniciem uma corrida armamentista nuclear em um ritmo que possam sustentar, a Rússia simplesmente não conseguirá acompanhar, pois foi significativamente enfraquecida por 4 anos de guerra lenta e arrastada, que chama de sagrada e bem-sucedida, mas que drena todos os recursos em todas as áreas: humana, econômica, industrial, política e social. Hoje, a Rússia não possui o poder, os recursos nem o tempo necessário para aumentar seu potencial nuclear. Isso gera um risco com mais alta probabilidade, que a Federação Russa, assim como sua entidade mãe, a URSS, que uma vez não conseguiu acompanhar o ritmo estabelecido pelos Estados Unidos e muito menos prevalecer na corrida, e simplesmente se desintegrou naturalmente sem usar armas nucleares, terá o mesmo destino inevitável hoje. Isso não é segredo algum, mas um fato claro para qualquer um que possa olhar e esteja disposto a enxergar a realidade, em vez de se banhar em propaganda confortável. A Ucrânia sabe e os Estados Unidos sabem, e a Rússia, é claro, também sabe muito bem. E é exatamente por isso que a Rússia usa toda a oportunidade para se mostrar provocativamente agressiva, para exercer ao menos alguma pressão desesperada sobre os Estados Unidos, para fazê-los assinar o acordo de não proliferação, porque a Rússia precisa disso, primeiro e acima de tudo, e precisa urgentemente, e conduz as negociações de acordo com isso. Хочу нагнетать, но ситуация очень опасна. Não quero escalar a situação, mas ela é muito perigosa. Sim, recentemente retomamos os contatos com os Estados Unidos. Isso só pode ser bem-vindo, porque qualquer contato é melhor do que nenhum. Estamos realizando consultas sobre uma série de questões, incluindo a resolução do conflito na Ucrânia. No entanto, no geral, a situação continua muito perigosa, porque, como vocês provavelmente sabem, os ponteiros de um certo relógio, o relógio do juízo final, um símbolo que representa a probabilidade de uma catástrofe nuclear causada pelo homem, não se moveram para trás. Eles se movem apenas para frente, sempre para frente. É tudo por hoje. Compartilhe sua opinião nos comentários e se achou as informações interessantes, inscreva-se no nosso canal. Até amanhã!